E vamos já no tempo do Natal. Santo Natal para todos, aleluia, aleluia, o menino nasceu e cá estamos para mais um episódio deste nosso podcast Vamos, depois já todo o tempo do Advento e da Azáfama, que é aquela última semana final antes do Natal, que este ano até foi uma semana completa, que foi até ao fim, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, depois sábado à tarde começavam as festividades de Natal. E bem, e agora na oitava, assim gravamos este episódio. Como é que o Padre não está? Já recuperou da semana passada? Sim, nós acho que foi a primeira vez que tu celebraste o Natal aqui na igreja, não foi? As últimas vezes celebrámos na tenda, uma porque fomos obrigados, acho eu, e a outra porque nós decidimos ainda continuar lá, não foi? Tu nunca celebraste missa aqui nas igrejas? Não, isto foi a primeira vez. Por isso foi engraçado podermos estar com comunidades mais pequeninas, mesmo que fossem mais diversificadas, né? Celebraste 3 missas no domingo, dia 25, eu também, e depois no sábado, contando com a da manhã, celebraste 2, eu também celebrei 2, as 2 da tarde e da noite. Sim. Por isso foi ali no fim de semana, foi tranquilo, foram só 5 missas. Tivemos tempo, ou pelo menos eu tive tempo para no final de cada missa poder ir dar assim as saudações de Natal às famílias, estar lá mais. Houve algumas missas, estava a chuviscar um bocadinho, por isso foi dentro da igreja, mas à porta da igreja, mas na maior parte das missas eu fui mesmo lá para a rua cumprimentar, saudar. Em algumas missas vinham as criancinhas também, vinha a família toda, ou parte dela, noutras não veio assim tanta gente, ou tanta gente assim do núcleo familiar. Sobretudo logo de manhã, quer dizer, as pessoas estiveram Sim. deitadas até tarde, portanto depois logo às 9 da manhã, 10. Exatamente. Mas muito bem, isso foi, em termos litúrgicos, acho eu que foi tranquilo, foi bom, podemos sempre melhorar, mas é sempre uma aventura, porque nestes dias de Natal a gente nunca sabe bem, ainda para mais como tivemos 2 anos assim sem este ritmo da liturgia, não sabemos bem quem é que são as famílias que aparecem em cada uma das missas, até porque depois vêm com outras pessoas que habitualmente não participam na missa em Cascais, por isso é sempre uma animação, ver quem é que lê, quem é que canta, se os ministros da comunhão também se podem estar em todas as missas, ou se têm lá também gente em casa ou vão passar o Natal não sei aonde, mas liturgicamente acho que correu muito bem. Sim, até tivemos finalmente aos poucos os acólitos já começam, estivemos em todas as missas desta vez. Acho que sim, já não me lembro, sim. Aos poucos vão começando a ganhar o gosto e a ser fiéis também, assim. Claro que a vida é sempre um pouco mais complicada e às vezes não conseguem vir uma outra vez. Sim. Mas lembro que até na primeira missa até tivemos incenso, até deu para... estavam todos contentes lá do que eu tinha usado aquilo só na Páscoa, usou-se na Páscoa. Portanto, assim também se usou na sim, a diferença entre a Páscoa e o Natal é que na Páscoa nós temos uma celebração por dia, não é? Temos muitos dias seguidos, mas é uma grande celebração por dia. Pois. Aqui o Natal é um dia, ou neste caso 2, não é? Mas é um fim de semana em que são muitas celebrações, é como se fosse um domingo normal, um bocadinho mais festivo. Na Páscoa não há dispersão, pelo menos na quinta, na sexta e no sábado, há só um sítio, sim. Mas foi bom, e depois foi aquela, não sei como é que é, as pessoas perguntam-nos sempre, e bem, nós agradecemos essa delicadeza, essa atenção, nós nos sentirmos também em família, com muitas famílias aqui da nossa paróquia, perguntam sempre se queremos ir almoçar, ou jantar, ou tomar um pequeno almoço, ou consoar, outra coisa qualquer, não é? Eu lembro lá em casa, o meu prior lá da terra, de Paço de Arcos, era muito comum, ou seja, era habitual, não era todos os anos, mas era habitual ele ir lá consoar a casa, ou ir lá almoçar no domingo de Páscoa, de Natal. Por isso, nós, não é? Graças a Deus temos família aqui perto de casa, perto de Cascais, por isso ainda conseguimos também estar com os nossos familiares de sangue em algumas das celebrações, de alguns almoços e jantares, não é? Por isso também é bom neste dia em que estamos, como todos os dias, voltados para a comunidade, sendo num serviço assim total, sem grandes assim, prisões ou o que seja, mas também é engraçado neste dia, pelo menos para mim, poder voltar a casa e ver a família assim um bocadinho mais alargada, também num momento assim festivo, tranquilo, sereno. Por isso foi muito bom, foi muito bom esta complementaridade de estarmos em serviço para a paróquia e ao mesmo tempo também estarmos a matar saudades de alguns assim, dos nossos irmãos e primos e tios e coisas parecidas.
que habitualmente não estamos. Pois que há sempre aquelas pessoas habituais, pelo menos eu falo da minha parte, que só vemos no dia de Natal praticamente. A não ser que haja um casamento ou uma outra ocasião qualquer, mas como são do Porto ou de outros sítios, quer dizer, é só naquele dia que se vê. Sim, e podemos ter essa ocasião, mesmo que seja assim um caso, uma visita de médico ou visita de padre, neste caso, também é bom, por isso é uma festa bonita. Depois temos, isto são tantas refeições, são tantos dias de festa, não é? Mesmo assim já vai havendo assim também algumas famílias da nossa comunidade que de uma forma muito, muito familiar, muito tranquila, assim, sem particular cerimónia, nos convidam para, e depois também é giro também o jantar de Natal ou almoço não sei do quê, no dia a seguir ou no dia antes, e pronto, e sempre que podemos também vamos aceitando estes convites. É uma maneira também de celebrarmos familiarmente estas festas natalícias. Pois é, foi assim. Tivemos também assim, duas pequenos gestos de generosidade também giros, não é? Que, assim, pessoas que se chegaram à frente e queriam dar assim, em nome da paróquia, não é? Contribuir também para marcar este dia, fizeram um cartãozinho de boas festas de Natal, para quem está a ver, vamos ver se passa aqui na transmissão. Sim, isto foi nós em termos de, como é que se diz, vontade. Havia muita vontade. Sim. E de preparação, sim, queríamos trazer o presépio para a nossa linguagem, não é? Para os nossos gestos, para a nossa... Então, pronto, e assim com a ajuda de alguns amigos e artistas, e com certeza com a providência divina e com a inspiração de Nosso Senhor, este ano foi feito este pequeno cartão de Natal com este presépio muito, muito bonito, desenhado pela Maria, e com uma mensagem aqui do Padre Mendo, para poder... isto é uma das coisas boas que eu senti isso. Nós no final de cada missa íamos lá para o fundo da igreja, eu pelo menos tive essa oportunidade na missa da igreja paroquial, que foi as que eu celebrei no dia de Natal, ia para o fundo da igreja e além das pessoas poderem levar, porque é bonito e é uma maneira também de levarem a paróquia e a bênção da paróquia para casa, algumas pessoas levavam para os seus familiares que estavam mais doentes ou mais velhinhos, que não puderam vir à missa, e por isso poder levar também o presépio e a bênção de Deus deste dia de Natal para essas casas. Levaram este cartãozinho e depois também um presépio assim de feltros. Sim, e depois um presépio muito bonito, e foi engraçado. Não sei se as pessoas iam comentando contigo ou não, mas eu já ouvi vários comentários depois, assim, gratuitos e simples, a dizer o meu presépio que era mais pequenino, o meu presépio que era maior, o meu presépio que foi meio macalhar, e como deram o presépio depois aos netinhos ou não sei quem. Por isso, já houve várias pessoas que depois foram partilhando alguns dos sinais ou alguns dos frutos que este gesto tão simples foi causando neles e nas suas famílias. Por isso, acho que foi também uma boa iniciativa, ou um bom trabalho que se fez assim nesta semana. Foi a sorte de termos uma semana entre a última semana do Advento e o Natal, ou seja, quando preparámos mesmo as festas de Natal e já estávamos um bocadinho mais... O Advento já estava a passar, então estávamos mais concentrados no Natal, por isso ainda fomos a tempo de fazer esta pequena graça, e ficou muito bem. Ou seja, eu gostei muito de ver este cartão e também os presépios, que dão uma trabalheira, e foi muito bonito. E por isso, olha, que sejam sinais também do serviço aqui de alguns paroquianos e também do cuidado, da alegria, da delicadeza próprios deste dia de Natal. Pois é. E falando em dia de Natal, hoje então trazemos aqui ao nosso podcast um menu de consoada, não de consoada, mas de podcast assim cheio, não é? Sim, nós na oitava do Natal este ano, como o Natal é no domingo, o dia de Ano Novo e o final da oitava do Natal também calha um domingo, então o dia da Sagrada Família passa para o dia 30 de dezembro, sexta-feira. Normalmente a Sagrada Família, esta festa litúrgica, fica no domingo da oitava. Sim. O Natal calha uma terça-feira, por isso no domingo a seguir é o dia da Sagrada Família, e na terça-feira a seguir é o dia 1 de janeiro, por isso é feriado também naturalmente, e assim sucessivamente. Mas quando o Natal calha no domingo, então o dia da Sagrada Família calha no dia 30 de dezembro. E nós achámos por bem trazer um bocadinho também, irmos conversando um bocadinho sobre esta realidade da família, à conta desta celebração litúrgica. E pronto, e começamos com
com perguntas e respostas, e como se calhar as pessoas ainda não se sentem à vontade, ou se calhar ainda não querem interagir assim desta maneira tão tecnológica, com perguntas e respostas, então nós fomos buscar ao compêndio da Igreja Católica, do Catecismo da Igreja Católica. É um livro que está estruturado exatamente com perguntas e respostas. Então vamos aproveitar as perguntas que estão em relação ao quarto mandamento, que é honrar pai e mãe e os legítimos superiores. Vamos ver assim algumas perguntas que aparecem nesse compêndio para, de uma forma muito direta, muito rápida, muito sintética, ouvirmos um bocadinho o que é que a Igreja ensina, o que é que a Igreja nos recorda sobre esta realidade familiar. Padre Nuno, queres fazer aí a pergunta? Eu pergunto e o Padre Nuno responde, é? E depois eu também te pergunto e tu respondes a seguir, para não ser sempre a mesma coisa. Então, 456. Qual é que é a natureza da família no plano de Deus? Então, de uma forma muito sintética, até é bom ler, porque as palavras do Catecismo normalmente são as palavras escolhidas a dedo e as palavras com o significado certo. Então, um homem e uma mulher, unidos em matrimónio, formam com os filhos uma família. Ok. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimónio e a família são ordenados ao bem dos esposos e à procriação e educação dos filhos. Entre os membros da família estabelecem-se relações pessoais e responsabilidades primárias. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica porque ela é comunidade de fé, de esperança e de amor. Então, assim, rapidamente, 3 tópicos, não é? Qual é que é a natureza da família no plano de Deus? A primeira, Deus de facto constitui esta comunidade, estes laços entre homem, mulher e os filhos, fruto do seu amor. Quais é que são as propriedades, quais é que são os bens desta relação esponsal entre marido e mulher? É o bem dos próprios, é a sua santificação, e depois também a procriação e a educação dos filhos. E depois, estabelecendo-se estas relações assim, próprias e exclusivas do núcleo familiar, essas relações e essa comunidade é uma célula viva daquilo que a Igreja também é. Por isso, sendo este nome tão bonito, né? A Igreja de casa, a Igreja doméstica, porque naturalmente nessa igreja, nessa comunidade, nessa família, se cresce e se vive estas virtudes teológicas da fé, da esperança e da caridade. E pronto, depois continua, e a segunda pergunta logo é que lugar ocupa então a família na sociedade? Então, interessante, eu devia ir por aqui as perguntas para quem nos está a ver, mas pronto, qual é que é o lugar da família, ocupa a família na sociedade? Então, a família é a célula originária da sociedade humana e precede qualquer reconhecimento da autoridade pública. Os princípios e os valores familiares constituem o fundamento da vida social. A vida de família é uma iniciação à vida da sociedade. Então, assim, num ponto assim muito fulminante, diz: família, de facto, é aquilo que precede tudo o resto, não é? E os valores da família são aquilo que precedem. Então, ensina-nos aqui e dá para perceber bem, uma família bem estruturada, a responsabilidade, a autoridade natural dos pais, dos superiores, não é? Aquilo que é o respeito entre os irmãos, aquilo que é o cuidado recíproco, aquilo que se vive numa família e num conjunto de famílias mais ou menos bem estruturadas, é o que depois vai criando os laços naturais da sociedade. Ou seja, a sociedade não pode tratar os seus como se fossem robozinhos, não é? Em que dizem o que é que tens de fazer, o que é que tens de deixar de fazer, e nós próprios anulamos-nos. Não, nós precisamos viver exatamente como esta família, e sem a família é muito mais difícil. Sublinhava só esta parte, diz que precede qualquer reconhecimento da autoridade pública. Portanto, uma família não é família porque o Estado diz que isto aqui é uma família, não é? Exatamente. Ou seja, uma família é uma realidade natural que existe desde o princípio, não é? Logo desde o Adão e Eva, e que se foi passando antes do Estado, sempre. Antes de qualquer um do Estado. E portanto não precisa de reconhecimento nenhum, e não somos nós que inventamos o que é uma família, não é? A família é uma coisa natural, lei natural, não é preciso pensarmos muito, ainda que hoje em dia às vezes perdemos a cabeça e pomos a inventar, mas de facto é isso que é a família. E bem, mais.
Sim, e todas as invenções, se formos a reparar, querem se aproximar e às vezes até substituir esta. Então, depois, então queres fazer a tua pergunta? Então, quais os deveres da sociedade em relação à família? Então, a sociedade tem o dever, então, de sustentar e consolidar o matrimónio e a família, no respeito também do princípio da subsidiariedade. Os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimónio e da família, a moral pública, os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. Pronto, então aqui qual é que é o dever da sociedade em relação à família? Porque a família é uma célula que sustenta e é um bem único em relação às relações de sociedade, então é sustentar e consolidar o matrimónio e a família no sentido da subsidiariedade, esse princípio que muito me ajuda quem não me estorva, dizia um padre amigo meu, dizendo o Estado ou a sociedade deve cuidar e consolidar, mas permitir que cada família seja o que é e vá crescendo naturalmente. Por isso, os poderes públicos devem respeitar, proteger, favorecer essa verdadeira natureza do matrimónio, que é o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos, e pronto, e dar condições para que a família possa crescer como é. E às vezes os horários completamente desconchavados, às vezes uma remuneração mais injusta ou mais pequenina, às vezes um projeto educativo que não respeita aquilo que são os valores e aquilo que é a vivência dos pais e da família e da sociedade. Ou seja, tudo isso o Estado pode ou ir alinhado, não é? E cuidar e proteger e fortalecer aquilo que a sua sociedade, aquilo que os seus, não é? Desejam, querem e vivem, ou às vezes, como acontece infelizmente, querer impor, querer substituir a esse laço familiar, e nós vemos isso. Ou seja, a partir do momento em que os filhos nunca estão com os pais, porque os pais têm que trabalhar 24 horas por dia, e os filhos depois têm um projeto educativo que é pura e simplesmente escolhido pelos governantes, ou pelo Estado, ou pelo poder político, com as suas razões, mais assim ou mais assado, mas a partir do momento em que os filhos deixam de ser educados pelos pais e começam a ter uma maneira de pensar, de agir, que é imposto por fora, em princípio o Estado não está a desempenhar bem a sua missão e está a criar uma sociedade, se calhar mais egoísta, mais efêmera, menos respeitosa, não é? E porventura também menos feliz, menos realizada, menos empenhada, visto que a família está orientada para este bem das famílias e também para a educação dos filhos. Isto é engraçado, que não tem piada nenhuma, mas de facto começámos a falar de qual era a natureza da família. Se nós começamos a falhar aí, agora depois isto aqui é uma espécie de cascata, depois cada vez estamos a falar menos a mesma coisa, porque agora dizemos, os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimónio e da família. Portanto, se nós logo à partida não temos uma definição comum de família, estamos tramados, não é? Sim. Pronto, depois moral pública para defender a família, está bem, mas o que é a família? Se lá para trás aquilo não está bem claro na cabeça, depois mas sim, vamos continuando. Então, e no número 459, a pergunta que aparece no compêndio é: quais os deveres dos filhos para com os pais? Em relação aos pais, os filhos devem respeito, piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim também com as boas relações entre irmãos e irmãs para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Se os pais se encontrarem em situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Portanto, que é que os filhos têm deveres para com os pais, e claro que é respeito. Sim, na primeira fase, familiar. sim, exatamente. Quando são mais pequenininhos e quando estão sob a égide dos pais, não é? Tem essa primeira parte. E depois a segunda parte é quando já adultos e os pais mais idosos e mais vulneráveis, não é? Em que a missão difere. E uma família que não é família, uma família que depois não vive e não é protegida como família, imaginem o que é, não é? Filhos que não são protegidos, não são educados, não é? Ficam muito mais vulneráveis
às tentações exteriores, não é? Ou o final, quando os pais já velhinhos e pronto, e se calhar cuidaram mal dos seus filhos, ou ao contrário, não fazemos a mínima ideia, mas depois também vivem solitariamente, ou não querem ser um peso para os filhos, deixam de viver a beleza do cuidado e do cuidado recíproco, não é? O bem que é poderem fazer-se bem, não é? O que nos humaniza este termos o cuidado e a preocupação efetiva e fiel daqueles que nos são próximos para a solidão, para a tristeza, para o desespero, para a desistência. Sim, eu estava a lembrar agora que no verão falámos de um livrinho sobre também a educação dos pais e dos filhos. Ele tinha assim um princípio importante que era tudo o que diz respeito ao reconhecimento de pais e filhos, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à própria autoridade dos pais, se quiserem, ahm, se por acaso não é respeitada, então tem que ser corrigida sempre, não é? Porque de facto isto é a base. É aquilo Sim. que faz de um pai, uma mãe, é o facto de ser pai e mãe. Portanto, se o filho não respeita este dever de o reconhecer como tal, então depois não há chão para mais nada. Portanto, Sim. há deveres dos filhos, sim, e é importante, sobretudo, este aqui do respeito, reconhecimento, docilidade e obediência, que às vezes nós não queremos parecer o pai mau, não é assim, entre aspas, mas tem de haver o reconhecimento base de amor, não é? Portanto, reconhecendo o amor que tem o pai e o filho, mas tem de ter esse chão comum, porque se o pai é só mais um amigo ou a mãe é só mais uma amiga, então depois não vai ter muito espaço para ajudar no que é que seja ele a crescer, os filhos. Mais. És tu? Então, quais os deveres dos pais para com os filhos? Então, nesta 460 pergunta, o compêndio responde assim: os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus, e dentro do possível de prover às suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada e ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. Em particular, têm a missão de educá-los na fé cristã. Uhum. Então pronto, é esta relação, e acho que muitos dos nossos pais cristãos sentem isso, ou às vezes é-lhes recordado esse horizonte, a ligação, o laço, o vínculo, o amor e a entrega que têm com os seus filhos é sinal e expressão deste amor e deste cuidado que Deus Pai tem para com todos os seus. Por isso, perceberem que participam desta missão paterna de Deus, de a tudo e a todos nos providenciar com o seu espírito, com o seu amor, para nós podermos crescer naturalmente. E por isso está aqui esta parte da educação, e da educação se calhar mais humana ou mundana, mais cotidiana, das escolas, do trabalho, do estado de vida, muito na lógica, no princípio de inspiração, de cuidado, e depois a seguir também de uma certa atenção e aconselhamento, respeitando, como é óbvio, a liberdade e a autonomia depois dos seus filhos. E depois, para os casais cristãos, esta missão muito clara, muito concreta na educação da fé cristã. Eu lembro-me quando falaste agora na novena sobre o Carlo Acutis, quiseste sublinhar, havia tantas coisas para dizer, mas uma das coisas que quiseste sublinhar foi aquela pergunta, ou aquele pedido que a mãe do Carlo Acutis fez lá ao Senhor Prior, a dizer que o Carlo fazia muitas perguntas sobre a Igreja, sobre Deus e sobre as questões da fé, e ela não sabia responder, e por isso ia pedir ajuda ao Senhor Prior, não é, para ele responder ao filho, e a resposta do Senhor Prior foi qual? Então ele disse, mas isso é a sua responsabilidade, portanto está-me a pedir a mim para fazer o seu trabalho. Claro, exatamente, e nós às vezes nós pais podemos ter um bocadinho esta atitude, não, esta pergunta é para depois no domingo façam ao Senhor Prior. Se calhar aproveitar as perguntas que os pequeninos vão fazendo e este cuidado também de serem um sinal, não é, de ajudarem nesta educação cristã dos vossos filhos em todos os momentos. Depois a 461, como é que os pais educam então na fé cristã os seus filhos? Principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação na vida eclesial. Não tem nada que enganar, repete lá os 4 pontos, principalmente, Exemplo, não é tudo, mas é principalmente. Exemplo, não é? As palavras iluminam, mas o testemunho arrasta. Exemplo, oração, catequese familiar e participação na vida eclesial. Não custa nada.
Sim. E pronto, e depois sempre contando com a primazia da graça divina. Nosso Senhor é quem opera tudo em todos. Sim, Mas, da nossa parte, e sobretudo este ponto também da catequese familiar, ou seja, é normal e é bom e é saudável que os pais ensinem aos filhos a catequese, não precisam estar na catequese à espera de que sim, aconteça isto ou aconteça ensinam outro. tantas outras coisas, não é? Sim. Fala-se sobre tantas outras coisas, vão ensinando, não é? Como pensar, como agir, como não sei o quê. Também é bom e útil, muito bom e útil falar sobre a fé cristã, nomeadamente agora estamos no tempo do Natal, vai chegar aí a Quaresma e depois a Páscoa. Há tanta coisa para dizer, há tanta coisa para pôr em perspectiva, não é? Tanta coisa para ir ensinando os filhos em todas as idades. E para isso, como dizia lá o senhor prior à mãe do Carlo Acútias, não é? Então vá, estude que esse é o seu papel, estude que esse é a sua função. Muito bem. E para Então, terminar, os laços familiares são um bem absoluto? pronto, se calhar não, este aqui é o que está aqui escrito no compêndio, se calhar não devia acabar assim com esta coisa, mas pronto, o que a igreja ensina é que os laços familiares são importantes, mas não são absolutos, não é? A principal missão é seguir Jesus, isso pode e deve aprender-se em família, mas não necessariamente. O Jesus, no Evangelho de São Mateus, até chega a dizer, não é? Usar esses laços familiares para dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama a filha ou o filho mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, Jesus está em primeiro lugar e é a partir do amor a Jesus que nós aprendemos a amar o próximo, nomeadamente estes laços familiares mais profundos e mais fortes. Se não tiver o raiz e o fundamento no amor a Deus, pode ser um amor doentio, possessivo, que pode levar a desilusões, que pode levar a tantas coisas menos boas. Agora, se estiver enraizado em Cristo, não só ganha outro alcance, ganha outra dimensão, como depois também ganha outra solidez. Os pais, depois termina aqui o compêndio, os pais devem com alegria ajudar os filhos no seguimento de Jesus em todos os estados de vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Por isso, os pais podem e devem educar os filhos, ou pelo menos propor e saber fazer a mesma pergunta, não é? A uma filha ou um filho sobre se Deus quer que ela e ele tenham uma vida consagrada a Deus e ao serviço dos irmãos, na vida religiosa ou na vida sacerdotal, para o caso dos homens também. E por isso não é um bem absoluto em si mesmo. Sim, e eu acho que isto pode ser, se calhar, uma coisa que muita gente se identifica, entre aspas, porque ou tem família que não acredita, ou até foram batizados, mas depois deixaram a fé e às vezes até não são assim muito próximos. E de facto é só bom lembrar, não é? Que se de facto se fosse um absoluto os laços familiares, que às vezes os laços familiares podem nos prender de seguir mais de perto Jesus, não é? Seguir Jesus vai sempre levar também a amarmos mais a nossa família, se seguimos de verdade. Completamente. Agora, amar a família às vezes implica também a pessoa perceber onde é que está o limite, não é? Se o São Tomás de Aquino, por exemplo, ligasse muito aos laços familiares, se tivesse como um bem absoluto, não era o São Tomás de Aquino, nunca teria ido para os dominicanos que a família não queria. E como ele tantos São Francisco de Assis também mais ou menos nessa altura, um bocadinho antes. Sim, portanto, tantos santos que tiveram de ir contra, entre aspas, os laços familiares porque Deus estava em primeiro lugar. Jesus chamava e, portanto, mesmo se a família não o queria, depois acabou por ser melhor para a família, claro, não é? Mas Deus em primeiro lugar e tudo o resto depois vai-se orientando para isso. Boa. Bem, então... já respondemos estas perguntas. Sim, e pode haver muito mais perguntas e respostas, não é? Uma das coisas importa ter ideias claras, ideias mais abrangentes do que as nossas sensações. Sim. Pode pensarmos que a nossa experiência é a última e a derradeira. E saber viver e saber valorizar estes vínculos, como eu costumo dizer, de mim próprio ou para mim próprio, e muitas vezes repetir para que os outros possam dizer da mesma maneira. A minha família está cheia de problemas, está cheia, não é perfeita, não é? Mas é a melhor do mundo e há de alguém que diga mal da minha família. Por isso, um bocadinho essa coisa, essa consciência que os nossos laços são frágeis, são pequeninos, às vezes temos ligações assim um bocadinho desproporcionais, mas de facto é a melhor, porque é a minha, porque é a única que eu tenho. E há de alguém que se meta com ela. Cuide-se. Por isso também temos esta humildade e esta coragem, não é, de viver e valorizar estes nossos laços familiares. Sim.
E bem, então vamos agora para a nossa próxima rubrica, onde vamos aprendendo sobre a Sagrada Família e outras famílias santas, já que estamos nesta grande temática da família que está a marcar Sim. todo o nosso programa. Sim, nós nos últimos dias, na novena de Natal este ano, optámos por olhar para alguns santos, não é? E escolhemos, ou fomos escolhidos, não é? Ou foram escolhidos porque estão em devoção, em veneração aqui nas igrejas da nossa paróquia. E foi muito bom, pelo menos para nós que preparámos um bocadinho melhor, mas também ouviste algum feedback também das pessoas? Sim, foram comentando, olha, nunca tinha ouvido a história daquele, mesmo eu andei 2 anos enganado em relação ao São João Nepomuceno, que eu achava que era um santo jesuíta, portanto não tem umas conhecia. vestes parecidas com os jesuítas, sim. não é assim? Mas não era... Era São João Nepomuceno. Sim. Não, eu também vi muitas coisas. A mim calhou-me em sorte santos mais próximos ou mais famosos, por isso foi mais fácil de saber algumas coisas sobre eles, mas por outro lado também foi bom também estudar um bocadinho mais. Por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, eu tenho ali as obras completas que me ofereceram na altura da minha ordenação e já tentei pegar nelas várias vezes para ler mais do que aquilo que é o comum e estava sempre emperrado, ou seja, nunca tive assim grande vontade. E agora, se eu tivesse preparado a meditação um bocadinho mais cedo, se calhar tinha lido aquilo de derrompante. Aquele calhamaço, é? Não, pelo menos o livro da vida ou assim. O livro da vida se calhar não, mas as moradas e alguma poesia. Eu li algumas coisas e é impressionante. Por isso, também um bocadinho neste tom da gente olhar para exemplos familiares, então, assim, de uma forma muito rápida, queríamos olhar para 2 exemplos de famílias santas. Muito bem. Ou pelo menos de um casal santo, ou do casal dos pais santos. Já ouvi dizer, já ouvi alguns amigos a dizer, o nosso objetivo de vida é sermos a primeira família a ir para os altares. Primeira família como família, pai, mãe e filhos, ou seja, queremos que todos estes vínculos, não é? Ou seja, não seja um caminho individual, mas a nossa família, cada um e com um vínculo familiar, ser um modelo de vida cristã. É um bom propósito. Bom propósito. E aqui, além de alguns santos, se calhar, que tiveram mesmo, ou seja, nos altares como filhos, aqui são os exemplos de 2 casais que nós quisemos trazer hoje aqui. O primeiro casal é o Louis e a Marie-Zélie Guérin, que foram pais também da Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa Teresa de Lisieux, que a mais nova dos 9 irmãos, 5 vivos, ou seja, 5 que permaneceram, que cresceram, os outros 4 que foram levados para o céu mais cedo. E que casal é este? O Louis, ou Luís, que é para falarmos assim num tom mais português, mais nosso, Luís, ou São Luís, era filho de militares, por isso com uma educação humana e cristã, também na sua altura, no século XIX, mais rígido, mas também andava sempre de um lado para o outro. Teve algum desejo de uma vida monacal, de uma vida religiosa, nunca concretizada, até por vontade também dos pais ou do pai, e por isso foi depois formado em relojoaria, ou seja, ele era relojoeiro de profissão. Nunca casou porque viveu sempre este ideal assim, mais cristão e ascético de consagração a Deus. Até que a mãe um dia lhe falou de uma Maria Zélia, de uma Marie-Zélie, que era da mãe de Louis, era sua formadora de bordadeira, ou seja, de rendeira, ou seja, dos cuidados, dos trabalhos manuais. Ela própria também com virtudes humanas muito visíveis e também solteira, por isso a mãe falou dela ao filho e eles encontraram-se e foi de um encanto bonito que eles depois também transmitiram e pronto, e pouco tempo depois viveram em comum, ou seja, casaram e começaram a viver em comum. Nos primeiros anos, ainda muito com o ideal também de um casamento casto, um casamento de consagração a Deus, um bocadinho à imagem da Sagrada Família de Nazaré,
mas depois foi surgindo neles, também pelo hábito de oração, esta abertura à vida, este desejo, esta responsabilidade de constituir família. E por isso receberam estes tais 9 filhos, 5 dos quais que sobrevivem, e pronto, e procuram educá-los o melhor que podem, o melhor que sabem. Três não foi, já não me lembro. Mas pronto, mas se quisermos, voltamos, olhamos também um bocadinho para o exemplo da Marie Zélie, que era uma mulher forte, livre, devota, com esta empresa, com este empreendimento mais ou menos de sucesso lá das suas artes, né, das rendas, e por isso uma mulher, mesmo para o século XIX, uma mulher independente, uma mulher segura, sem precisar de nada nem de ninguém para poder viver a sua vida. Também ela com perguntas de vida religiosa no princípio da sua juventude, mas que ela percebeu claramente que essa não era a sua vocação. E pronto, depois quando descobre o amor da sua vida, Louis, eles vivem de facto essa vida santa e casta, e depois de constituição de família. Ela morreu muito nova. Ela morreu, eu não sei dizer as idades, mas pronto. Era quando a Santa Teresinha tinha 5 anos, se não me engano. Exatamente. Ela nasceu em 1831 e morreu em 1877, isso eu sei porque é 100 anos da minha vida. Por isso, de 31 a 77 são 46 anos. Ela morreu com 46 anos. Não, sim, exatamente. Ela morreu morreu com 46 anos. E nos últimos anos da sua vida ela tem um cancro da mama, e acaba por falecer também vítima dessa doença, como nós chamamos, doença prolongada, e de facto foi prolongada. E há uma frase muito bonita da Santa Marie Zélie, que diz qualquer coisa do género: se o bom Deus quiser me curar, ficarei muito feliz, porque no fundo eu quero viver. Custa-me a deixar o meu marido e os meus filhos. Mas por outro lado, digo a mim mesma, se eu não melhorar, é porque talvez seja mais útil para eles se eu for embora. Faz lembrar mesmo São Paulo, que diz exatamente isso, a mesma coisa. Não sei se era aos Gálatas, se era aos Colossenses, não é? Quando ele diz: por mim estou preparado para me oferecerem libação. Estou preparado para ir para o céu, mas se for melhor que eu continue cá, então também estou preparado para isso. E por isso a Marie Zélie morre prematuramente, com cinco filhos vivos, a mais nova, a Santa Teresinha, com 5 anos, como tu bem recordaste, e ela pede então ao seu marido que vá viver para Lisieux, juntamente com o seu irmão, o irmão de Marie Zélie. Por isso é a sua cunhada, a Célina, ou Célina, que ajuda também nessa educação, nesse caminho completo da educação dos seus filhos, nomeadamente da Santa Teresinha. O próprio Louis, anos mais tarde, fica doente, tem uma doença de uma certa demência, ou seja, vai perdendo as suas faculdades humanas, e morre em 1800 e qualquer coisa, também já não sei em que ano é que foi, mas morre já em 1800. A Santa Teresinha entrou para o Carmelo em 1888, com 15 anos. Ele morre em 29 de julho de 1894, com 71 anos. Por isso, eles são os pais devotos, muito marcados pelo trabalho, tanto um como o outro, não é? Um trabalho que os realizava por um amor sincero, justo e fecundo, por um cuidado extremo na educação dos filhos pequeninos, sempre abertos à vida, com empenhamento social, e depois, acima de tudo e sempre, em todos os momentos, depois marcadamente também pela doença, de um abandono total na vontade de Deus. Por isso, eles foram canonizados. Deixa eu ver aqui as datas. Foram canonizados em 2015 pelo Papa Francisco, e antes tinham sido beatificados em 2008 pelo Papa Bento XVI. Em 1994, por altura do Ano da Família, o Papa João Paulo II reconhece as virtudes heroicas deste casal,
E por isso desde 94 até agora em 2015 há este processo também de olhar para esta família, deste casal, destes pais de Santa Teresinha e verem neles também um modelo de santidade. Muito bem. Depois outro, se calhar mais ágil, outra família, outro casal também beatificado. Eles foram canonizados em 2001, se não estou em erro, por isso se calhar como família são os primeiros. Não. Família Sim. como família, como casal. Como casal, sim. Depois há mais casais que também eles próprios foram beatificados porque foram mártires, porque os casais bíblicos, né, da Sagrada Família de Nazaré, como é óbvio, depois os pais de Nossa Senhora, avós do Menino Jesus. Assim, há mais alguns casos conhecidos, né, de um casal que está no céu. Agora, em que como é que se diz? O caminho humano de santidade ser estruturalmente o caminho familiar, o caminho conjugal, este Luigi e a Maria Beltrame Quattrocchi são assim o primeiro casal. São também do princípio do século XX, ou seja, o Luigi nasceu em 1902 na Sicília, e ela quê? Não. Maria Beltrame. Beltrame, assim, nasceram, não, casaram em 1905, conheceram-se em 1902, eles nasceram em 1880, mais coisa, menos coisa. Mais ou menos quando os outros pais de Santa Teresinha estavam a morrer, estavam estes a nascer. São de onde? São ele lá de baixo da Sicília, ela da zona de Roma. Eles conhecem-se em Roma e casam na Basílica Santa Maria Maior. Ele estuda Direito, ele é advogado-geral do Estado, e por isso há uma altura em que ele vai para... E ela é de letras, é uma estudante de línguas, que ama a arte, ama a literatura. Ambos tinham uma personalidade muito forte e por isso estão mesmo a ver o feitio, né? Eu não vou catalogar, né? Mas um mais advogado, direito. Vocês imaginem como é que pode ser uma pessoa desse género e imaginem também o que é uma pessoa de letras, da poesia, da arte, da literatura, pronto, e muito, muito fortes, muito livres. Da Sicília, por isso deve ser já como é hoje, não é assim, ali junto ao mar Mediterrâneo, aquilo muito mais, não sei, mais sangue na guerra, não sei se é assim a descrição assim mais simples, e ela mais romana, por isso se calhar mais cosmopolita, não faço a mínima ideia, mas pronto, mas conhecem-se, também atraem-se mutuamente, mas depois também andam muito às turras, discutem naturalmente, mas depois acabam sempre por fazer as pazes, porque gostavam de facto muito um do outro, e têm uma história que se calhar pelo perfil é um bocadinho diferente, distinta, mas de raiz é a mesma, de uma fé católica muito, muito forte. Ele um bocadinho esquecido dessa fé católica, ela não, por isso ele reaproxima-se da fé, não é da fé, da vida religiosa, da vida espiritual, muito a partir dela e muito a partir da vida cristã, da vida conjugal, digo, e porventura ele também deve ter lido o compêndio e não se esqueceu que uma das principais funções do pai é educar cristamente os seus filhos. E tem três filhos, primeiro, sim, são 2 padres e uma freira, julgo eu, e depois tem uma quarta filha que nasce com problemas na gravidez, ou seja, imagina, em 1914, a mãe como é que se diz, é provocada para abortar, ela não quer abortar, e graças a Deus correu tudo bem, tanto para a mãe como para a filha. E esta filha, Henriqueta, que nasce em 1914, é a que morre mais tarde, de tal forma que ela está presente em 2001, quando os pais são beatificados. Foi? Foi. Estão com 90 anos quase, é? 14, 91, 83, 87. 87 anos, sim. Assim, de repente, assim, de cabeça. 2001, sim. Não é menos. Sim. Bem, não vou fazer as contas que... 87. 14 para 2000 dá 86. Para 2001 dá 87.
A cabeça ainda não voltou ao normal. Exatamente, a mim também não. A recuperar. Pronto, então a partir do momento em que casam, começa ou continua uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária marcada pela fé. Muito marcada pela educação cristã dos filhos, de tal forma como eu disse, dois são padres e uma é religiosa. Tem também um grande... Na educação cristã dos filhos há uma expressão que eu gostava de sublinhar, que eu gostei muito de reter, que é na avaliação, na ponderação do que fazer, dizia o pai muitas vezes, vamos avaliar do telhado para cima. Do telhado para cima? Estás a olhar para a tua vida, para a estrutura das tuas decisões, como se fosse uma casa. Sim. É preciso olhar para os fundamentos, é preciso olhar para as coisas todas, mas é muito importante olhar do telhado para cima. Ou seja, de ter a perspectiva da eternidade, ter a perspectiva do céu. Okay. É muito importante saber se há meios, se não há meios, o que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer, saber quais é que são as condições, saber quais é que são os projetos todos, não é? Mas é muito importante também avaliar do telhado para cima, não ficarmos fechados, nem ficarmos centrados em nós. Gostei muito desta expressão, não é? De educarem os filhos a avaliarem também tudo do telhado para cima. Depois tem também um compromisso social brutal, ou seja, eu não consigo dizer tudo, mas assim rapidamente eram voluntários na Unitalsi, que era a União Nacional Italiana para o transporte de enfermos aos santuários nacionais e internacionais. Por isso carregavam os doentes nas suas macas para irem aos santuários, tanto de Lourdes como de Loreto. Participaram e fizeram-se da Ordem Terceira dos Franciscanos e por isso prestavam serviço e assistência aos soldados e aos civis feridos durante as 2 guerras mundiais. Salvaram mais de 150 vidas de judeus também na altura da perseguição nazi. Muito em contacto com a abadia de Subíaco, com certeza que era por lá também que esses judeus se refugiavam e se escondiam. Aí foi onde que São Bento nasceu? Para onde ou nasceu? Subiaco, não é? Sim, Subiaco. Não sei. Sim, é às portas de Roma, sim, é numa montanha, não é? Lá da Roma. Nasceu ou foi para onde fugiu? Foi qualquer coisa que tem a ver com a vida de São Bento. Sim. Exatamente, por isso é a abadia quase principal de São Bento. Ajudavam as vítimas de terremotos, que também era uma zona muito, muito sísmica, pertenciam à Ação Católica Italiana, davam o seu apoio à Universidade Católica, animavam grupos do movimento da Renascença Cristã, foram os primeiros talvez a dar cruzes para noivos, cursos de matrimónio, porque eles próprios escreveram livros sobre essa condição matrimonial. Pronto, estavam em todo lado, um empenho social, um empenho civil, empenho religioso ao máximo. Pronto, e depois, como acontece, não é? Depois na parte final da sua vida também tiveram a ocasião de dar testemunho da sua fé. O Luigi morreu de ataque cardíaco, por isso morreu de uma maneira muito, muito rápida e inesperada, e por isso foi grande a dor da sua mulher, Maria, que viveu 14 anos viúva e que acabou por falecer logo a seguir ao meio-dia, a hora do Ângelus, a hora da crucifixão de Nosso Senhor, e pronto, e morreu com a sua filha Henriqueta nos seus braços. Acho que foi a única filha que não foi para a vida religiosa e por isso estava junto com a sua mãe. O Papa João Paulo II, na altura da sua beatificação, o Papa João Paulo II também já estava muito velhinho, disse qualquer coisa do género: foi uma singular confirmação de que o caminho da santidade vivido juntos como casal é possível, maravilhoso e extraordinariamente fecundo, fundamental para o bem da família, a Igreja e da sociedade. Como ele também dizia muitas vezes, o Papa João Paulo II, a vida de santidade é uma história simples, mas é viver de uma forma maravilhosa aquilo que é do cotidiano. Ou seja, viverem uma vida ordinária de modo extraordinário. Pronto, e estes são 2 exemplos possíveis e que julgo eu, ou espero eu, ou rezo muito nós, para que continue a haver estes exemplos, mesmo que não apareçam nos altares, que sejam o caminho para o céu para muitos dos nossos casais cristãos. Muito bem. Pronto, e já que estamos em ambiente de família, para terminar,
Nós vamos começar agora o ano 2023. É verdade. Janeiro já está aí à porta, já é domingo que vem. Se calhar a maior parte das pessoas que vai ouvir este podcast já vai ouvi-lo em 2023, porque agora está de férias ou está noutra, né, em festividades. Uhum. Eu lembro quando era miúdo, eu pensava no ano 2000 e pensava, não, do ano 2000 já vou ter carta de condução, no ano 2000 já vou poder estar não sei onde. No ano 2000 estava no seminário, nunca pensei nisso, né? E fui padre passado 2 anos. Mas agora, este 2023, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, tem sido, para mim, tem sido para nós, aquele ano em que vai acontecer as Jornadas Mundiais da Juventude. O maior acontecimento eclesial e o maior acontecimento em Portugal de sempre vai acontecer este ano de 2023. E estamos a chegar, vai começar. Faltam 240 dias, mais coisa, menos coisa. Não sei quais é que são 240, não, 200 são... Basta ir ao site das jornadas. São 7 meses. Já temos, como é que é? Lisboa 2023, não é? Sim, lisboa2023.org e diz lá quantos dias, por isso é 7 vezes 30, dá aqui 200 e... Agora está aqui a abrir e diz que são exatamente... Faltam 216 dias, 4 horas e qualquer coisa desde este momento em que estamos agora a Então depois vocês têm como trabalho de casa saber em que dia e em que hora é que nós estamos a gravar este podcast. Mas pronto, faltam pouco mais de 210 dias para as jornadas e já que estamos a falar de família, ou de famílias, gostávamos de falar um bocadinho outra vez, agora de uma maneira um bocadinho mais, se calhar mais cuidada, mas mesmo que rápida, das chamadas famílias de acolhimento. As Jornadas Mundiais da Juventude, como sabem, reúne jovens do mundo inteiro. Alguns jovens hão de vir em grandes grupos. Existe, para quem não sabe, existe assim uma coisa que nós chamamos o chamado G8 ou G9. Normalmente para cada jornada a organização consegue intuir, depois há sempre surpresas, mas consegue-se intuir quais é que são assim os grandes países ou os países que vão trazer um maior número organizado de peregrinos. E pronto, normalmente é um grupo de 8, 9 países, mais coisa, menos coisa. Mas fora isso, os grupos vão vir em pequenos grupos. Vão ser grupos mais pequenos de paróquias, grupos mais pequenos de que se organizam assim, de uma forma mais informal e que querem vir. E é vontade do dicastério, ou seja, do grupo em Roma, do Vaticano, que se ocupa da preparação de todas estas jornadas mundiais, é uma vontade muito clara, muito cuidada, de que boa parte dos peregrinos possam, porque são acolhidos em casas de família, possam experimentar esta riqueza, este bem, de experimentar e partilhar a fé, a alegria e um vínculo comum a Deus de uma maneira tão próxima e tão familiar. Por isso é muito importante que haja famílias que se disponham a receber um conjunto de peregrinos. Por razões óbvias e à vontade e de segurança, nunca menos de 2, ou seja, nunca ninguém vai sozinho para uma casa. Não é? Por isso tem que haver sempre 2, pode haver 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, agora numa das reuniões estavam a dizer que na Polónia houve uma família que recebeu 300 na sua casa. 300? Montou 2 ou 3 tendas daquelas militares no jardim, ou seja, tinha uma quinta. Sim. E fez lá obras lá de aplanar os campos e não sei o que mais, e montou lá um conjunto de tendas. Depois fez casas de banho, assim, daquelas mais públicas, mais assim de encher. Então recebeu 300 jovens na sua casa. Por isso, não quer dar ideias, mas pronto. Mas está a dar algum na prática o que interessa, os peregrinos vão dormir de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Vão dormir para aí 4 noites em casa, se tanto. Porque depois do 5 para 6 vão estar a dormir no Parque de Tejo, ou seja, no parque onde vai haver a vigília. Por isso são coisas rápidas, é preciso basicamente 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados para dormir no chão, é preciso também condições para fazer a sua higiene, para se lavar e essas coisas todas, não é? E também, se possível, dar-lhes o pequeno almoço, que é menos uma refeição,
que as jornadas têm que cuidar. Mas pronto, mesmo que isso seja impossível, com certeza absoluta Sim. que haverá condições para se organizar esses pequenos almoços de outra maneira. Mas pronto, o mais normal, até mesmo para haver um momento, ou seja, aquilo não ser um sítio onde vão lá dois jovens, chegam às tantas para dormir e depois saem de manhãzinha cedo a voar e nunca ninguém sabe quem é que ficou lá a dormir ou não dormir. Por isso, o pequeno almoço também servirá um bocadinho desse momento de um certo convívio familiar. Uhum. E pronto, por um lado é importante que haja disponibilidade de famílias Sim. para poder receber esses jovens, para bem da própria família e também para um sucesso maior ainda da experiência eclesial que os jovens fazem. Os jovens e as famílias também, não é? Sim, além das famílias, também Claro. os jovens. Por exemplo, sei que há lugares onde as pessoas que vivem num prédio, por exemplo, e conhecem os seus vizinhos do prédio, se estão a organizar para receberem, em vez de ser só numa casa, receberem ali um conjunto, assim, ou na sala de condomínio, ou no mesmo andar, assim, ficarem em 2 ou 3 casas diferentes. Por isso, há todas as oportunidades, todas as coisas são possíveis. A organização vai procurar em tudo o que pode, e consoante os meios que tem, que pelo juízo que possam fazer das famílias que se dispõem. Por isso, sabermos quem se inscreve-se para se disponibilizar para receber. Não quer dizer que vai receber. Depois depende muito do número de inscrições e o sítio onde vão ficar alojados. Há de haver uns sítios em que vão ficar mais pessoas, outros vão ficar menos pessoas. Por isso, a inscrição há de ser sempre naquela lógica de estou disponível para receber até. A partir daqui, até... Estou disponível para receber até 8, por exemplo. Pode receber só 6, pode receber só 7. Ou porventura, vai-se a fazer as contas e dizer, olha lá, se tem 8 não quer ficar com 9, que ficava aqui número certo, que é um grupo de 9 que usamos estar a separar este para não sei para onde. Mas pronto, põe essa disposição. Vamos procurar saber, assim, quem se disponibiliza, convém, como é que se diz, aproximar-se da sua paróquia de residência, para os jovens ficarem no território, ou seja, mais do que uma relação assim pessoal, porque aqui em Cascais, Estoril, Alcabidez, quem está a falar desta zona, mas depois noutras zonas as pessoas podem ter vida paroquial noutras comunidades, mas é muito importante que as pessoas que estão cá em Cascais vivam neste território, não é? Nesta rua, nesta coisa, e o Estoril a mesma coisa, e a Alcabidez a mesma coisa. É por isso devem aproximar-se da paróquia de residência, dar a sua disponibilidade, tanto de número, porventura, imaginem, tenho 3 filhos rapazes em casa, então digo isso, eu prefiro que venham rapazes também, até porque podem dormir mais nos quartos, essas coisas todas, e ficam todos amigos uns dos outros. É mais fácil se calhar recebê-los do que receber raparigas, ou ao contrário, eu tenho 4 filhas e prefiro receber duas raparigas. E pronto, e depois há esse cuidado de saber que casas é que são, onde é que são e que condições é que têm. E depois da parte dos peregrinos nós também vamos tentando, ou seja, faz parte do protocolo de inscrição haver uma validação a partir dos padres, das comunidades, dos grupos, das paróquias ou dos bispos, se as comunidades foram mais pequenininhas, em que atestam que as pessoas que vêm são jovens cristãos, são jovens que vêm das comunidades cristãs, por isso cada um há de ter o seu feitio, há de haver uns tímidos, outros mais sociáveis, uns que falam todas as línguas, outros que nem por isso, mas a linguagem do amor e a linguagem gestual é universal, por isso que isto não seja nunca barreira. Acontece também, já aconteceu, por exemplo, em Madrid, pessoas mesmo que não estariam em Madrid nessa altura, mas que doaram a casa como espaço e que ficaram anexos, por exemplo, a outros vizinhos, não é? Por isso os vizinhos geriam... É que tratavam das coisas da casa. Sim, geriam 2 ou 3 casas, porque as pessoas não estavam lá, estavam de férias noutro sítio, por isso há todas as possibilidades e o mais criativo possível, ou seja, o mais aberto e o mais disponível para que a Jornada Mundial da Juventude seja uma experiência... há de ser sempre de Deus, como é óbvio, mas uma experiência absolutamente fecunda para todos aqueles que participam, os jovens do mundo inteiro, e que também nós, famílias, e a nossa família, principalmente os miúdos mais novos que se calhar não vão participar, né, as pessoas mais velhas não vão participar presencialmente nestes eventos, possam experimentar também a alegria e os frutos de comunhão destas jornadas. Por isso, este processo das famílias de acolhimento já está em andamento. Nós, se calhar aqui na descrição,
Vamos pôr, se calhar, links para algumas, tanto para a nossa página aqui da Paróquia de Cascais, tanto lá também das jornadas propriamente ditas. Há um videozinho muito engraçado que também saiu agora para as pessoas se sentirem mais confiantes e mais animadas para se irem disponibilizando. Ou seja, não há prazo de disponibilização, mas como é óbvio, quanto mais cedo as pessoas se inscreverem ou se derem a sua disponibilidade, melhor. Porque à medida que as pessoas se vão inscrevendo, os jovens se vão inscrevendo, vão sendo distribuídas consoante também a disponibilidade que existe. E pronto, e depois se deixarmos para o fim, se calhar já não há depois jovens para recebermos aqui em Cascais. Por isso, à porta das igrejas estão estes folhetos, que tem lá depois o QR Code para Sim. lerem e poderem se inscrever como família. Sim, o mês de janeiro vai ser um mês muito intenso nesta comunicação e divulgação. Nós vamos pedir que as próprias famílias levem estes folhetos para distribuir nas suas ruas, nos seus amigos, nos seus vizinhos, ou seja, que sejam também missionários neste cuidado, neste trato. E já agora, para terminar, e sem confundir, julgo eu, além destes jovens que vão participar nas Jornadas Mundiais da Juventude naquela semana, também há jovens que vão ser voluntários, ou seja, que vêm mais cedo para ajudar. A maior parte deles vão ficar mais na zona de Lisboa, ou seja, não tem a ver connosco, mas porventura nas vossas paróquias, se nos estiverem a ouvir, se calhar vão ouvir falar depois também, de uma maneira mais concreta, de pessoas que possam receber de uma maneira mais contínua, ou seja, mais prolongada, quase como que adotar, e esses ainda são mais de confiança, porque para serem voluntários têm que passar por não sei quantos crivos, não é? Nomeadamente até pelas suas competências linguísticas e também técnicas para aquilo que vão fazer, por isso é receberem alguém de confiança para poderem estar em casa. Aqui em Cascais, aqui na zona de Cascais, não a paróquia de Cascais, mas na zona de Cascais, posso dizer em primeira mão que, acho que provavelmente já sabes, já te disse ou não? Primeira mão, que vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para podermos receber aquilo que eles chamam agora o ensemble. Que é um conjunto, é isso mesmo que significa, vai haver na parte da animação cultural, dos eventos centrais, vai haver este chamado ensemble. Que canta, dança, faz performance para ajudar, não é, a viver esses momentos, tanto da via sacra como na festa de acolhimento, ou seja, naqueles gestos não litúrgicos celebrativos, ou seja, dos sacramentos, e depois também na animação, enquanto esperamos por isto e esperamos por aquilo. Então, em vez de haver grupos soltos, vai haver assim um grande grupo que vai ser trabalhado pela Matilde Trocado, que todos nós conhecemos, já fez aqui vários musicais aqui com a paróquia, então vai lançar, em primeira mão, vai lançar este projeto a nível internacional, por isso quer fazer um grande grupo 50-50, ou metade aqui de Portugal, metade do estrangeiro, de jovens que venham pelas suas competências, né, na parte das artes, né, da dança, da atuação, da música, preparar-se durante um mês e meio antes, para depois nos animar nessas grandes situações. Por isso, aqui na zona de Cascais, não sabemos bem onde, consoante também as disponibilidades, havemos de pedir de uma maneira mais, se calhar, mais cuidada, famílias que recebam duas pessoas durante um mês e meio. Mas 2 pessoas sempre, durante um mês e meio, porque eles depois vão de ensaiar por aqui, vão trabalhar por aqui, nesse mês deve ser em meados de junho, até agosto, até acabar depois as jornadas propriamente ditas. Por isso ficam já a saber também que vamos trabalhar nisso e esperemos também, como é óbvio, que aqui as nossas famílias correspondam e vai ser bom de certeza para todas as realidades familiares. Por acaso não sei em quantas famílias é que estamos, já não vejo há algum tempo. Sim. Isto ainda na primeira fase, não é? Que isto depois tem várias fases. Mas assim, a ideia inicial era até ao final do ano. Claro que isso vai ter de ser estendido agora, não é? Vamos estender para janeiro e vamos agora ter um prazo mais alargado. Mas sim, portanto, temos de divulgar isto, não é? Sim, agora o mês de janeiro vai ser um mês forte das famílias de acolhimento, com fechar, entre aspas, os voluntários e também os jovens peregrinos. Vão ser assim as 2 grandes campanhas
do mês de janeiro, porque nós queremos que antes de fevereiro começar já a trabalhar com as famílias que vão receber e sobretudo também com os peregrinos que vão experimentar e vão participar a alegria deste evento extraordinário que são as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa no ano 2023 que está aqui à porta. Muito bem, então acabamos assim o nosso programa sobre família, especialmente dedicado a isso. Podem enviar depois então sugestões, críticas, o que quiserem para este e-mail podcast@paróquiadecascais.org. Santo Ano Novo para todos. Exatamente, vai ser espetacular. Eu normalmente não gosto muito destes votos do ano novo, porque todos os anos estão marcados também por algumas desgraças, não é? Não é necessariamente melhor nem pior. Imaginar o ano novo de 2020, veio a pandemia, foi uma desgraça. O ano novo de 2021, se calhar não foi melhor. E por aí adiante. Por isso eu não gosto muito destes votos assim aéreos ou abstratos, mas não tenho dúvidas nenhumas que aconteça o que acontecer, então, com certeza que vamos ter muitas desgraçazinhas, fazem parte do nosso tempo, mas não tenho dúvidas nenhumas que este ano de 2023 vai ser um ano triplamente abençoado por Nosso Senhor aqui para a nossa Igreja de Lisboa, por isso desejamos nós disponíveis para não desperdiçar nenhuma dessas graças. Muito obrigado e não se esqueçam, quem quiser dar mais perguntas, sugestões para este ano, usem este e-mail podcast@paróquiadecascais.org. Um grande abraço e vamos todos juntos.